Buenas, meus queridos. Era para ser uma live isso aqui. Travou. Eu não me entendi ainda com o YouTube legal, não. Nessa parte de criar live. Na primeira vez eu ia fazer uma live. Aí ele falou que tinha que ser em 24 horas, eu não podia fazer na hora. Aí eu posterguei, acabei fazendo os vídeos de cara. Aí fui tentar dessa vez. O fuso horário estava errado, eu não estava em casa. Aí deu chabu. Vamos fazer offline mesmo, que acaba dando para eu controlar as pausas e tudo. Eu desconfio que está mostrando certinho a imagem. Eu estou num thumb aqui. Eu vou checar depois. Por coincidência, ter demorado um dia para fazer esse vídeo, a gente teve a demissão de 70 pessoas lá no Me Poupe. Teve o caso do Primo Rico e tudo mais. O que eu vou discutir aqui tem a ver com eles, mas não tem a ver com pequenas startups. Eu não estou chamando eles de pequeno, mas comparado a nível de Amazon, Google e até posso comparar com iFood, Quinto Andar, empresas acima de 1.000 pessoas. É, Vocês podem ver minha carequinha, minha barba branca, já passei por algumas coisas. Eu sempre trabalhei em web e já passei por algumas coisas. Tanto que eu falei que quando eu criei o discador, participei da criação e sustentação dos discadores do IG e do IBash. Porra, eu participei do começo da internet. Eu participei da bolha e tudo mais. E a gente está em outra bolha. E era muito óbvio que a gente estava em outra bolha e tem que ser muito inocente para achar que não estava, mas vamos explicar para os mais novos e para quem talvez não esteja acompanhando tudo isso que está acontecendo em paralelo. Então vamos falar desse mercado mobile em 2020, vou começar em 2018, mas vamos até os dias de hoje. Ninguém perguntou nada sobre isso. Eu quero falar disso. Eu tenho minha opinião, eu tenho minhas fontes, eu tenho minhas pesquisas. E eu vou começar a colocar esses vídeos. Ninguém perguntou nada. Mas eu quero falar. Não quiser, não vê. O que eu estou passando e outras empresas de amigos estão passando? A gente não consegue encontrar pessoas de mobile. Várias pessoas boas de mobile não conseguem bons cargos. Boas propostas, seja. Bons cargos ficou ruim, mas seja boas propostas salariais, com alguma estabilidade, com um trabalho que seja o que eles querem trabalhar. Outra coisa, por que a gente está pegando tanto bug em app? Se vocês verem dos grandes apps, muitos tiveram uma queda de nota durante a pandemia. Tem vários fatores, mas aí além dos fatores da nota, que tem algumas explicações, que a gente vai conversar, o que eu quero pegar, eu pego bugs em app. Então eu vou falar, além de uma parte teórica da minha realidade. E por conhecer os meandros e trocar ideia, dar aula para várias pessoas que trabalham nesse meio, algumas coisas estão até muito embasadas. E o principal, por que está havendo demissões em massa? Minha opinião, layoffs é o caralho. Vamos parar com essas merdas de fake news. É mentira. Layoff é demissão em massa. Eu adoro ficar pegando o português e brincando. Demissão em massa é carnificina de trabalho. Carnificina de como é que a gente chama mesmo? A gente tem um headcount. Carnificina de headcount de equipe. A gente tenta americanizar as palavras, colocar em inglês, mas na verdade querendo suavizar. Não é demissão em massa, estão havendo layoffs. Estão havendo demissões periódicas, ou seja, em massa. Aqui a gente vai perder um tempinho bom, que isso explica bastante o cenário. Cadê meu mouse? Não. Cadê meu mouse? Porque eu tô no modo apresentação. Pera aí. Foi mal, pessoal. Vamos pegar um pouquinho. Eu vou citar alguns casos, vou tentar não ser direto
quanto a empresas. Mas lembrando, não são empresas que eu trabalhei. Durante a aula eu converso com muitos alunos, colegas, a gente toma chopp, acaba trocando ideia, por aí vai. Desde 2017 até 2020, comecinho de 2020, a vida estava normal, não tinha pandemia. Todas as empresas no mundo mobile estavam preocupados com terem que desenvolver web, Android e iOS. O Windows Phone já tinha morrido aí, beleza. Mas em todas essas três plataformas. E dependendo da empresa, ainda tem que pensar. PlayStation, Xbox, TV Samsung, TV LG, que cada uma tem um sistema operacional, então acaba sendo mais complexo o build. Mesmo o Android TV, cara, você tem que pensar numa responsividade muito maior que um desktop. Pela quantidade de equipes que você tem que manter todos os códigos teoricamente sincronizados, muitas empresas estavam, cara, eu sei que o melhor para o usuário final é nativo. Pô, mas tem como eu baratear isso? E aí vem o React Native, que você consegue ter uma base de código para atender iOS e Android, mas não necessariamente ele funciona em todos os sistemas. Eu sei que tem coisa do decodificador de uma TV paga, quase que eu falo o nome da TV, é que você consegue rodar coisas em React Native. Algumas TVs você também consegue, mas não é tudo. O pessoal do meu mundo, mais os arquitetos e engenheiros, cara, a empresa está querendo diminuir o custo. Como é que a gente faz isso acontecer? Flutter, Xamarin, React Native, na época também Native Script, PWA. PWA acaba não sendo porque a gente, nessa época, ainda queria muito a melhor experiência para o usuário. O melhor frame por segundo, FPS, utilizar tudo mais novo que o iOS, o Android e outras plataformas como PlayStation e Xbox liberavam. E os devs, o pessoal mais mão na massa, ficava pensando como se valorizar mais. Eles estavam vendo de se especializar numa solução. Nesse período, eu vi muita gente abandonar o Angular para ir para o React. Eu vi algumas pessoas começando a ir para o Flutter, por ser uma linguagem nova e pela facilidade de poder buildar na época, no comecinho, para Android e iOS. Algumas empresas começando a colocar muito WebView em soluções mobile, começando a abandonar o nativo e colocando o WebView, ou fazendo uma maneira que o app intermediasse as chamadas das páginas via proxies, bridges. Cada empresa acaba chamando de uma maneira. Beleza. Só que aí veio a pandemia. O que aconteceu na pandemia? A maior parte dos aplicativos começaram a bombar. Não queiram saber o que isso foi para empresas como iFood, Rappi, muita gente também se mudando, voltando para estados ou procurando apartamentos melhores, porque ia ficar em casa o dia todo. Então muita gente que ganhava bem não podia ficar num loftzinho que estava morando porque trabalhava temporariamente em algum lugar. Acabou procurando um apartamento com mais espaço para não enlouquecer num espaço apertado. Eu sei que eu estou falando de um nível salarial que pode não cair em todas as realidades. Aplicativos também como Uber e 99 sofreram impacto, menos gente saindo, protocolos de segurança, garantias de segurança, que você deveria verificar via aplicativo e por aí vai. Mas aumentou muito a demanda de serviços online. Então, as empresas começaram a ter que liberar mais funcionalidades ou melhorar a performance do próprio aplicativo. Na maior parte, a gente pode até falar de mais funcionalidade. A gente pode esquecer hoje do Pix. Está na vida de todo mundo. Mas não estava há muito tempo. O Pix, se eu não me engano, foi nessa virada aí. Foi 2019, 2020.
e começou a bombar realmente em 2021, no comecinho da pandemia. Então, tinha muita coisa para todo mundo fazer. Aceitar pagamento via Pix, aguentar as demandas, colocar novas funcionalidades. Exemplo, aplicativos de alugar apartamento. Antes você marcava de conhecer o apartamento, mas agora você quer evitar de sair na rua. Então você acaba tendo que ter uma visita virtual, que já era uma tendência, mas acabou virando regra, porque ninguém queria pegar. Ninguém quer pegar até hoje Covid. Os arquitetos e engenheiros, a gente começou a ver que estava difícil planejar. Por quê? A gente estava com muita demanda, pouco braço, tentando captar novas pessoas e constantemente inflando bastante a equipe, e acabando colocando muita coisa híbrida. Vamos começar a colocar híbrido em tudo e pagar o que pedem para o lado nativo. Nossa, eu que escrevi isso, eu tô achando estranho. Mas pela demanda, a gente começou a tentar diminuir o nativo, aproveitar os braços que a gente tinha, seja SPA, e isso estou falando do mercado, não estou falando só experiência própria. E, dado a demanda, a gente, aí é um detalhe importante, a gente começou a aceitar aumentos de salário. Que é normal haver aumento de salário, oferta e demanda, mas houve um aumento nessa época considerável. A gente vai falar dos exemplos depois. Os devs começaram a ver, tem muita vaga. Então rolou uma troca-troca de empresa absurda. Até muita gente que ficou durante muitos anos numa empresa topou mudar de empresa para receber 50% a mais. Mesma função, só que pela demanda do tipo de mão de obra, o valor inflou. E a pessoa foi. É difícil você não aceitar um aumento desse, mesmo que você tenha uma identidade com a empresa. E aí começaram todos os devs a começar a pedir mais. É normal, você vai vendo teu amigo pedindo mais, você também vai pedir mais. E os RHs perceberam, tá faltando gente no mercado. Então eu vou começar a aceitar pegar a pessoa sênior e colocar como especialista. Vou pegar essa pessoa plena e colocar como sênior. Isso eu estou colocando muito também de trabalho terceirizado, tá? Que sempre rola uma dificuldade de encaixar a pessoa, uma aposta na pessoa conseguir cumprir esse papel. Então a gente começou a ter um shift. Se já não tivessem as próprias carreiras de arquiteto, sênior, pleno, seja arquiteto, engenheiro, dev, aumentando o salário, também começaram a promover as pessoas. Ela é júnior, mas, cara, tá faltando braço e eu acho que esse cara tem futuro. Vou tentar vender ela como plena. Ou a pessoa mesmo se candidata como plena, e você também dá uma aposta, né? Você aposta na pessoa e aceita essa situação. No próximo item tem uma parada que eu não lembro como chama. The Big Resignation. Era isso que eu queria lembrar. Pandemia foi, voltou. Melhor, nunca deixou de estar aí, mas piorava, melhorava. A gente tentava voltar a trabalhar um pouco presencial, voltava para casa. Veio a primeira leva de vacina, só que tudo isso acontecendo. Em 2022, quando começou realmente a vacinação em massa, nos Estados Unidos começou o que... Pô, não vai me deixar aí. The Big Resignation, se eu não me engano. Que as pessoas não queriam voltar para o trabalho tradicional. Muito arquiteto mobile descobriu que é um bom músico. E bombou, sei lá. Eu não tenho tantos detalhes do Big Resignation, eu acompanhei, eu sei que foi muita gente cansada do trabalho de escritório e abandonando esse tipo de emprego. O que aconteceu? Temos que procurar substituição dessa mão de obra. Temos algum lugar que a gente pode até pagar menos e ter pessoas qualificadas? Teve muitas pessoas da Índia, tiveram algumas pessoas
mais da Ásia também, Vietnã e outros lugares, e o Brasil está no meio. Então, muito da nossa mão de obra começou a trabalhar remotamente para fora, ganhando em dólar, R$ 5 hoje, bora lá. Um salário de US$ 3.000, hoje é R$ 15.000. Tem todo um tema de pensar em futuro, comparar CLT com PJ, mas não vamos entrar nisso aqui. O importante é que muita gente começou a trabalhar para fora. As empresas continuavam, cara, a gente tem que entregar coisa para o usuário final, não interessa o que esse pessoal de arquitetura está querendo discutir. Então, cada vez mais, as políticas de arquitetura, na maior parte das empresas, foram quebradas disruptivamente. O que eu quero dizer com isso? Disruptivo, nesse caso, seria sair da caixinha. Não significa que é bom ou ruim. Muita empresa foi para WebView, algumas começaram a apostar no PWA também para terem uma atualização rápida, não dependerem da loja e por aí vai. Outras apostaram em Flutter, React Native, mas tentaram sair da dificuldade tradicional do nativo. Porque até a pouca mão de obra, mesmo ganhando muito, mesmo sendo promovida por necessidade nativa, estava trabalhando agora para os Estados Unidos e para outros lugares. Então a nossa mão de obra, que já estava difícil e cara, acabou, ficou escassa que só. Então, a gente, em arquitetura, engenharia de várias empresas, começou a ou ceder coisas que a gente não concordava, pela viabilidade do negócio, ou começou a apostar em coisas disruptivas. React Native, Flutter, até PWA. PWA é algo disruptivo até hoje. E os devs estavam, não vai me promover nesse período? Eu já estou aqui há 1 ano e vocês não vão me promover? O pessoal ali dos Estados Unidos está me chamando para a mesma vaga júnior, só que vão me pagar o dobro, triplo de salário. Foi uma situação difícil da gente manter. Os RHs começaram a ver, em 2022, tudo isso é aproximado, tá? Que a gente não estava conseguindo ter pessoas no mercado. Então aumentou a moda de bootcamp. E o que é um grande problema? As pessoas saem do bootcamp já como júnior ou pleno. Ou seja, o que normalmente seria na faculdade você estagiar, agora você sai de um bootcamp já como júnior ou pleno. Sem experiência de mercado, muitas vezes. Agora a gente está no período de normalização. Desde setembro, outubro, não estou considerando nada de eleições brasileiras. Como eu falei, tem a ver com o mercado internacional. Então o negócio é muito maior do que a gente. E muita coisa do que eu falei aqui, salvo isso de vagas internacionais, tem a ver... tem uma escala que não se atém só ao Brasil. As empresas começaram a normalizar, existem vários fatores que levam a acreditar que o mercado financeiro global vai estar em crise. Mas a gente, dado isso, não pode ficar gastando como estava gastando na pandemia. É o que eu falei, o pleno vira sênior, ganhando acima da média do mercado da época de 2021. Começando a estabilizar, muitos arquitetos estão olhando para o que aconteceu em 2021, 2022. Como eu falei do troca-troca de empresa, a maior parte das pessoas que fizeram o que fizeram não está na empresa, podem ter feito uma documentação pífia, testes, não ter passado para ninguém. E a gente cara, como é que agora a gente vai continuar isso? Ou reconstruir? Os Estados Unidos também, Estados Unidos, Canadá, Europa, estão vendo esse mercado em crise. E aí os devs estão vendo essas vagas minguarem. Por que essas vagas estão minguando? Eu acho que eu vou falar disso depois, mas é óbvio, as grandes empresas viram, cara, não dá pra gente manter esse desnível profissional. Então vamos começar a manter quem realmente vale o quanto pesa, vamos dizer assim, vale o quanto produz. Então isso tem muito a ver com os layoffs, para normalizar o mercado. Isso
Quem conhece gerente, C-levels lá de fora e até daqui, muita parte dessas demissões em massa tem a ver com vamos tirar o excesso e deixar realmente quem condiz com essa nova realidade, que não principalmente em vaga CLT, não tem como você diminuir o salário. Mesmo que muda o cargo e tal, é algo bem complexo. Agora, como até lá fora está começando a faltar vaga, a gente está começando a ver mais pessoas aparecendo para serem candidatos. Mas eles não estão aceitando o salário que condiz com a experiência. Porque essa coisa até de bootcamp começar a criar júnior e pleno, o cara que já trabalhou 6 meses numa empresa acha que é sênior. E até os RHs, quando a gente vai conversar disso, a gente pega um cara que a gente acha que tem alguma experiência legal e leva para o RH com um valor X. Todos os valores aqui que eu estou usando K, eu estou partindo da base de salário mínimo é um K, para ter uma regra de parâmetro. Para que eu vou contratar um cara júnior de 10K se eu posso criar o meu via bootcamp e pagar para ele bem menos do que seriam esses 10K. E começar a regularizar o mercado. É algo que eu estou achando legal de bastante RHs e consultorias que eu ando tendo contato. Mais uma pausinha, gente, para mais um cigarro e a gente já volta. O principal, pessoal, é entender esse cenário. Agora a gente vai só na prática ter prismas de visão. O que aconteceu financeiramente na pandemia? No começo a gente tinha uma equipe de site, tinha equipe nativa. O pessoal do site de nativo também faziam alguma coisa relacionada a híbrido, fazendo alguns testes numa equipe dedicada. A gente tinha um gasto, estou colocando aqui, baseado em alguns cálculos, não vou falar que isso aqui não é embasado. Isso é baseado em fatos de algumas empresas que eu não quero, obviamente, entrar em detalhe. 2019 teve reajuste salarial, mas não teve grandes mudanças. Quando começou realmente a pandemia, houve um investimento razoável no híbrido, uma dedicação, seja um laboratório, seja uma POC, um MVP, ou uma feature de aplicativo realmente dedicado. E os salários de iOS e Android, cara, deram um boom que puta que o pariu. De iOS, então, meu Deus do céu. É surreal, e a gente vai falar no outro slide. Mas nota que o gasto médio da empresa chegou a uns 70% a mais, 60% a 70%. Mas também o faturamento dessas empresas que estou me baseando também cresceram, porque a demanda em aplicativo estava muito maior. 2022, a gente deveria estar chegando num cenário mais tranquilo. Você começou a se dedicar menos a site, reduzir, deixar uma equipe mais enxuta, porque isso é uma realidade que a gente já tem há muito tempo, mas o acesso via web caiu, a maior parte é via aplicativo. Começaram a reduzir as equipes nativas e aumentar a equipe híbrida, só que ainda com um valor inchado. Cara, essa não é a última tabela que eu tava. Deixa eu até dar uma olhada aqui. Eu não tô com Excel nessa máquina. A tendência em 2023 é que a gente diminua a necessidade do nativo como precisava, mantenha muitas coisas híbridas, e o tecnês de manter essas coisas híbridas a gente fala daqui a pouco, e realmente a equipe que mantém site diminuiu, porque o volume hoje em sites é menor. Muitas empresas colocam até algumas features só nos apps do que no aplicativo. Não vou nem só citar o Nubank como não ter site e colocar tudo no aplicativo. Tem também o
o Banco Carrefour, eu estava até dando uma olhada, trocando ideia com alguns conhecidos, eles agora estão só com o aplicativo, e não são só eles. É, Se eu não me engano, essa parte de tour virtual de, de apartamento na Loft, eu acho que está só no aplicativo, mas eu não ponho minha mão no fogo, não. O que é o mundo normal? A gente tem muitos júniores, menos plenos, menos sêniores e muito menos especialistas. Cada empresa tem uma velocidade e critérios para decidir a evolução, mas sempre se envolve soft skills, temperamento, capacidade de falar, capacidade de discutir com a equipe, trabalho em equipe, de sugerir coisas e implementar, e por aí vai. E as pessoas também, todo pleno acaba. Muitas empresas colocam só o sênior, mas as pessoas de cima treinam as de baixo também, ajudam a resolver crise e por aí vai. Hoje não, até o fim do ano passado a gente estava com uma pirâmide meio bizarra dessa. Por quê? Quase ninguém era júnior. Fez um bootcamp, tu é júnior. Não tem nenhuma experiência, mas já entra como júnior. Decorou alguma palavrinha de injeção de dependência, testes integrados, DevOps CI/CD, pô, tu é pleno. Tu já sabe uma siglazinha ou outra. Para a pessoa ser sênior, estava se aceitando em muitas empresas de consultoria um cara que começou a trabalhar com iOS no começo da pandemia, lá por março de 2020. Em dezembro de 2022, essa pessoa já se vendia como sênior e às vezes especialista, e mesmo sem ter muito calo na mão. Isso também vai ficar para depois. Pessoas que tiveram grandes projetos nesses 2 anos de pandemia, pô, você é um especialista. Mesmo que você só tenha trabalhado num arroz e feijão em uma empresa. Colocam 2 anos de experiência, o cara é um especialista. Isso gerou a distorção que eu estava falando no começo. A gente inflou de sênior. Júniores aceitam ser júnior, quase sempre. Pessoas que estão pleno sempre estão naquilo. O que falta para eu ser sênior? E durante a pandemia, liberou geral. O cara está insatisfeito como pleno, vamos promover ele para sênior, mas mantém em casa, porque está difícil de recontratar. A gente inflou a base de sênior num nível absurdo no mercado. Eu fico vendo, tinha gente com 6 meses de experiência. A pessoa fez o Apple Academy, aí sênior. Cara, não. Esses conceitos são importantes. Não dá pra gente banalizar esse tipo de conceito. Mas, na real, a gente teve uma grande base de júnior, estando distribuído em pleno sênior, uma base razoável de plenos, distribuídos entre pleno e sênior, pouquíssimos sêniors como sênior, a maior parte dos sêniors acabou virando especialista, e por isso a base de especialista até ficou maior. Dada a maneira que a gente trabalhou na pandemia, todo mundo remoto e tendo que se virar muito, acabou fazendo sentido aumentar a base de especialista. Só que não aumentou 100% como deveria. Tem um caso que para mim já é clássico, de uma pessoa que eu entrevistei em dezembro de 2021. O cara ele ficou 3 a 6 meses em cada empresa. Aí a gente perguntou por que ele queria mudar de empresa, ele falou, porque eu quero receber mais. E aí a gente perguntou por que ele ficou tão pouco tempo em cada empresa. E ele, 3, 5, 8, 12, 15. Ou seja, ele mudou o tempo todo de empresa. E vamos lá, é muito difícil você em 3 meses fazer algo concreto e muito bom numa empresa. Então ele se valorizou 500% em 2 anos, pulando de empresa em empresa só porque ele já teve uma experiência na empresa passada. Mas até pegando feedback,
Foi muito pouco que esse cara fez. E a maneira dele falar, você vê a pessoa num salto alto, meio, se vocês não quiserem me contratar, tem alguém ali na esquina querendo pagar mais. É, a gente entrou num loop de contratação. É, a gente faz mais entrevistas do que garante as pessoas. O que significa? A gente está com. Começa uma fase de entrevista com 5 vagas. Começa a entrevistar uma penca de pessoa para essas vagas. Quando a gente acaba de entrevistar, já tem gente saindo e a gente tem que recomeçar o ciclo. E tem que recomeçar porque a gente não consegue filtrar gente capacitada o suficiente ou que se enquadre num salário realista. A identidade com a empresa acabou. Isso tem muito a ver com full remoto. As pessoas acabam. Eu tenho minha task, entrego minha task e acabou. Que é uma filosofia de vida. Não vejo tanto problema quanto a isso. Mas é um problema como empresa. As pessoas não pensarem no bem da empresa. E nesse papel de especialista, a gente começou a perder o papel holístico. Pensando em especialistas de engenharia e arquitetura, a pessoa que tem é o tradicional T. Ele é generalista em várias coisas, apesar de uma especialidade. Não é porque o cara é um especialista em arquitetura iOS que ele não está pensando em DevOps, que ele não está pensando no teste de integração, que ele não está pensando em acessibilidade. Isso, pela falta de mão de obra, se o cara é bom nisso, vamos contratar ele para isso, como especialista. Foi outra distorção que a gente fez no mercado. E aí vem, cara, sério que ninguém previu que quando ia começar a normalizar ia ter essa crise? Cara, eu acabei de citar o cara que se inflou 500% até dezembro de 2021. Eu não fui no LinkedIn dele ver como é que ele tá hoje. Até para eu não chorar e ficar com pena de mim mesmo. Mas, cara, isso aconteceu demais. Essa teoria da conspiração, que não é tanto teoria, tem pessoas do mercado que, para alguns, falam abertamente que eles estão tentando recontrolar as faixas salariais e papel responsabilidade barra cargo de cada pessoa. Tem a ver, a gente tem que começar a limpar o excesso que a gente contratou erroneamente num papel deslocado e a pessoa não se enquadrou, e repadronizar as contratações. A gente não pode querer repetir o erro de contratar como sênior uma pessoa que é júnior. Então a gente está tendo uma mudança também no lado de entrevista, de RH e posicionamento salarial. Andam-se criando crises para rebranding de marca. O que eu quero dizer com isso? A gente tem uma arquitetura legada que, cara, vai dar mais trabalho consertar o que tem do que fazer do zero. Então a gente vai criar um novo branding. Eu vou inventar aqui. Eu tenho um canal Codando na Vida Real. Agora eu sou internacional, Codando in Real Life. E para isso eu vou deletar todos os vídeos e subir tudo do zero. Na verdade, pode ser porque eu não coloquei legenda. Ou porque a gravação tá ruim. A gente está vendo muito no mercado pessoas falando, e isso eu vou falar bem dando uma agulhada. Como é que é? A gente está refatorando a empresa. Não é essa palavra que eu escutei de certa pessoa hoje. Mas a gente vai zerar a empresa, começar do zero, mas com o que a gente já tem. Mas é do zero. Cara, a pessoa não consegue nem elaborar isso. E o novo posicionamento de mercado tem a ver com o mesmo de acima. É o rebranding da marca, às vezes focando em algum novo nicho que ela descobriu durante a pandemia. Alguns lugares se descobriram com uma identidade financeira, alguns outros apps com uma identidade de logística de entrega. Alguém ganha com isso? Sempre alguém ganha com isso. Contra quem ganhou, não estou nem falando de mercado de ação e tudo.
Queira ou não queira, quem ficou com esses salários inchados fez um pé de meia, comprou apartamento. Tem até umas propagandas no YouTube, eu vou morrer de rir se aparecer essa propaganda agora. Mas tem uma propaganda que tem um cara, olha, eu sou especialista em iOS, até comprei meu apartamento. Cara, pra que você tá mostrando o contrato do teu apartamento numa propaganda de iOS? Meu Deus do céu. Mas, assim como na bolha, muita gente ganhou dinheiro. Eu conheço casos, até aqui na rua, literalmente na rua, de gente que ganhou muito dinheiro criando aplicativo para uma pizzaria. O pior, a pizzaria não tem essa demanda para ter um aplicativo que custou os olhos da cara. A pessoa fez sozinho, como freela. E se bobear, pô, a pizzaria maravilhosa pode acabar fechando. Porque gastou uma mega dinheiro num aplicativo próprio de delivery, procurou no mercado consultorias para fazer e tudo mais. Com o cara foi mais barato com uma consultoria, mas continua sendo o olho da cara. E foi um erro estratégico deles não quererem apostar no Rappi, iFood, pedidos IA e por aí vai. Mas quem ganhou tecnicamente? CrossOS evoluiu absurdamente. Já Cross-Platform eu sinto que empacou. O que eu quero dizer com isso? Flutter, KMM, Skate do Swift, você criar uma linguagem para atender a mais de um OS, evoluiu muito. Meteu a web no meio, cara, não. O Swift, KMM não abordam esse tema. E o Flutter está começando ainda na parte web. E o principal, o Flutter tem que falar com o legado. Teve semana passada o Flutter Forward. Eles mostraram muita coisa que parece lindo para o futuro. Tudo era experimental. Não é que tá na versão que eles lançaram no dia. Então a gente vai ter que esperar ver o que eles mostram. Algumas outras soluções, /framework, por aí vai, começaram a datar morte. Native Script, eu esqueci. É o Telerik que assumiu a manutenção, se eu não me engano. Legal ter uma empresa por trás, mas não é um Google, uma Microsoft, um Facebook. É a Telerik. O Xamarin, a Microsoft estava aí para lançar fazer um rebranding até do Xamarin, mas até agora nada. Muitos especialistas, generalistas e gestores aproveitaram essa grande demanda do mercado, se reposicionaram. Eu vi muita gente que não conseguia ser promovida por estar em lugares que não tinham muito destaque. Vamos lá, esse mercadinho de startup é punk. O pessoal, quando vê alguém trabalhando em empresa tradicional, não aceita, e até o contrário. O cara de startup querendo ir para uma empresa sólida e não consegue esse espaço. Ou pessoas que pensam fora da caixa também conseguiram se encaixar nesse momento de reenquadramento. E ações subiram, desceram e descerão, independente da nota do app. Vou pegar até o caso. Vou pegar um caso que não existe, até bom isso. Se o Me Poupe já tivesse com a app na loja, pelas demissões que ocorreram agora, provavelmente ia ter uma penca de gente dando uma nota baixa, porque eles demitiram muita gente. Não tem nada a ver com o app. O app vai ser disruptivo pra caralho, pelo que eu saiba. Mas, só por especulações, contratações e tudo que aconteceu na pandemia, não teve a ver com a qualidade. Teve a ver com as pessoas descobrirem o app e satisfazer a necessidade, mas quem já tinha aplicativos instalados, muitos viram a qualidade dos aplicativos descerem ou se reinventarem. Eu estou literalmente falando de vários cases de mercado de soluções SPA e WebView versus Flutter e React Native. Quem apostou nessa parte híbrida acabou, e já existiam, acabou tendo um reconhecimento dos clientes, e quem pela pressão de demanda
apostou em soluções que não são próximas de nativa, a nota do app e a qualidade começou a descer. E aí a grande pergunta que era o começo. E aí, como é que eu ganho 10 mil em 3 meses? Que é o que agora, porra, é só o que eu vejo de Google Ads. Cara, de cara não ganhe. Pergunta, pensa o quanto você conhece da tecnologia, o que uma pessoa especialista na área precisa, o que significa ser júnior, pleno e sênior. Pensando no sênior, que você vai ter que mentorar uma equipe de júnior. Você já ajudou alguém no trabalho? Não adianta você ser um ninja no iOS e não conseguir falar, ser entendido pelas outras pessoas e pegar pessoas que conhecem menos da sua tecnologia e dar a mão. Tudo isso é relevante ao seu cargo e ao seu salário. Você já fez um projeto ponta a ponta? Não estou falando, eu sou ótimo eu sou especialista em iOS. Você já subiu um aplicativo na loja? Não. Cara, um especialista em iOS tem que saber subir na loja, saber como liberar para teste, saber como cadastrar um celular para teste. Não é só na sua máquina funciona a piadinha que todo mundo de TI tem há milênios. Fez teste unitário, gerou documentação, teu projeto tem no mínimo um README. Cara, são muitas coisas. Se você vê que você tem todas essas coisas para chegar num salário de um pleno ou sênior, pensando nisso de 10k em 3 meses, parabéns. Você deve ter a bagagem de outras áreas profissionais, de outras tecnologias. Mas sempre pensa, e isso tem muito a ver com essa época de demissão em massa. O seu conhecimento, a sua bagagem, a sua experiência, vale isso de verdade? Você se enquadra nesse cargo e nesse salário? Eu falo isso porque, exatamente por essa parte de demissão em massa, se você for o ponto fora da curva, for o cara que foi contratado pelo desespero, lembra, você vai ser o primeiro a ser demitido. E para você se reposicionar é complexo, porque vão perguntar: pô, mano, você era especialista sênior? Por que agora você está se candidatando a pleno? Ah, é que eu não era especialista, mas como era a vaga que tinha, eu aceitei. Cara, vai ficar muito difícil você explicar isso numa entrevista. Então, antes de tomar esse passo, antes de brilhar os olhos com esses valores, pensa realmente no que é um engenheiro, no que é um arquiteto, no que é um desenvolvedor. Se você tem uma bagagem de pleno, sênior, júnior, especialista, nessas horas eu até lembro do filme, só para fechar, é O Estagiário. É o Robert De Niro aceitando ser o estagiário numa startup. Não era para ele ser um estagiário, mas foi a maneira que ele conseguiu entrar. Mas também não era para ele ser um especialista em algo naquela startup. Que ele tinha muita soft skill de toda a carreira dele. Mas na tecnologia ele não era uma pessoa especialista. Então tem até algumas coisas de soft skill versus hard skill que a gente tem que pensar na evolução. Existem pessoas sêniores que não têm uma soft skill boa de pessoas. Mas aí a empresa pode pensar em deixar esse cara como o cara da TI que fica ali isolado e tem uma outra pessoa que acaba sendo a ponte dele com os clientes. Mas, por favor, pensando na sua carreira, eu não te conheço, eu acho, pensa sempre com carinho nisso. E até para ajudar a gente voltar ao normal o mercado mobile, tanto faz, sem que a gente tenha que ter demissões em massa. Se a gente aceitar o papel certo, o cargo certo, com o valor certo, não teríamos tanto layoffs. Demissões em massa. Carnificina de headcount. Valeu, galera. Até a próxima.